O Reino Unido é formado por 4 países: a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. O serviço de saúde do Reino Unido é denominado National Health System e ele foi fundado em 1948, sendo amplamente gratuito. O NHS, como é chamado, fornece medicina preventiva, cuidados primários e serviços hospitalares a todos aqueles que residem na Inglaterra de forma normal. Vários indicadores mostram que a saúde da população melhorou nas últimas décadas. A expectativa de vida ao nascer aumentou entre os anos de 1980 e 2008. Além disso, a taxa de mortalidade também caíram. As taxas também caíram na maioria das principais categorias de doenças, como respiratório, o câncer e a doença circulatória. Porém, a desigualdade na saúde entre os grupos socioeconômicos tem aumentado desde a década de 1970. A prestação de cuidados de saúde na Inglaterra no século XIX dependia em grande parte de hospitais voluntários e hospitais municipais, e esses últimos eram administrados pelo governo local. O atendimento ambulatorial ele foi prestado por médicos que trabalhavam na comunidade e que funcionavam muito como médicos de clínica geral. Não havia um sistema de saúde estadual organizado centralmente, embora uma variedade de conselhos locais e centrais tenha sido criada em vários momentos para lidar com as questões de saúde pública e de saneamento. Os serviços de saúde mental foram financiados principalmente pelo Estado através de um sistema de asilos do condado. E o seguro de saúde não era comum, embora houvesse alguns fundos do seguro mútuo. E geralmente os custos eram suportados por indivíduos ou através de doações de caridade. No final do século XIX e início do século XX, com o desenvolvimento dos sindicatos e estabelecimento do Partido Trabalhista, a pressão política ela acabou aumentando para fornecer mais assistência à população nas questões de saúde, educação e bem-estar. O governo liberal de 1906 até 1914 introduziu um regime nacional obrigatório de seguro de lei na Lei Nacional de Seguros de 1911. O esquema ele cobria empregadas e era financiado por contribuições de funcionários, empregadores e do Estado. Ele fornecia gratuitamente aos médicos prescrições gratuitas e tratamento para tuberculose, mas não abrangia tratamento hospitalar ou parto, por exemplo. E apesar de não cobrir os dependentes, os trabalhadores, que eram em maioria mulheres e crianças, um terço da população já estava coberto. Havia um sistema separado de assistência médica para as crianças em idade escolar também, que é importante citar. O Ministério da Saúde, criado em 1919, consolidou as funções médicas e de saúde pública ao governo central e a coordenação e supervisão dos serviços locais de saúde na Inglaterra e no País de Gales. No final da década de 1930, muitos comentaristas reconheceram a necessidade de mudanças no sistema de serviço de saúde do Reino Unido, caracterizado por dois sistemas hospitalares, que era o setor público e os hospitais voluntários, que acabavam operando juntos, sem a coordenação de suas atividades e a existência de barreiras financeiras substanciais ao acesso aos cuidados de saúde para muitos trabalhadores, especialmente para as mulheres. E, com base nos desenvolvimentos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, e em particular no relatório de Beveridge, que aconteceu em 1942, o governo do trabalho, diante da oposição de algumas partes da profissão médica, conseguiu apoiar a Lei do Serviço Nacional de Saúde em 1946. Com isso, o NHS tratou seus primeiros pacientes em 5 de julho de 1948. O objetivo declarado da introdução do NHS era criar acesso equitativo aos cuidados de saúde, tornando os serviços de saúde gratuitos no ponto de entrega. Portanto, no ponto de vista dos pacientes, as duas principais mudanças provocadas pelo NHS foram o alívio do pagamento de taxas diretas pelos cuidados de saúde e o acesso aos serviços de saúde para grandes grupos que haviam sido excluídos anteriormente, no caso, as mulheres e as crianças. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, os gastos com o NHS aumentaram, impulsionados pela demanda e pelo reconhecimento da necessidade de investimento em melhores instalações e novas tecnologias. O Plano Hospitalar de 1962, do Ministério da Saúde, traçou uma visão nacional de novos hospitais maiores, que eram conhecidos como hospitais gerais distritais,
e esses prestavam serviços à população de até 150 mil pessoas com base geográfica. Embora o programa resultante e construção de hospitais tenha sido entregue apenas parcialmente, por conta das crises financeiras internacionais da década de 60 e 70, eles acabaram levando os cortes de gastos públicos, o que acabou atrapalhando nesse desempenho. Em 1968, o Departamento de Saúde e Seguridade Social foi formado pela fusão do Ministério da Saúde e do Ministério da Seguridade Social, sobre a Secretaria de Estado dos Serviços Sociais. Em 1988, o Departamento de Saúde e Seguridade Social foi novamente dividido entre duas funções principais, e um Departamento de Saúde e um Departamento de Seguridade Social foram criados. Hoje, o Departamento de Saúde é responsável pela saúde e serviços sociais pessoais na Inglaterra, incluindo questões de saúde pública e as consequências para a saúde de questões ambientais e alimentares. É fato que o Sistema Único de Saúde brasileiro foi inspirado no NHS britânico. Porém, não podemos deixar de citar algumas diferenças entre esses dois sistemas. Por exemplo, podemos falar um pouco sobre o investimento de cada um deles. No Reino Unido, o governo chega a investir cerca de 80% do PIB nacional nesse sistema. Já no Brasil, esse valor corresponde a 44% de todo o gasto em saúde. Também devemos considerar que o PIB britânico é muito maior que o brasileiro. Podemos falar um pouco também sobre a importância dos médicos generalistas em cada sistema, os General Practitioners, que no sistema britânico eles são a porta de entrada ao atendimento médico, pois o paciente não marca atendimento médico diretamente ao médico especializado. Ele primeiro passa com o médico generalista, que decide se o paciente deve ou não ser encaminhado ao especialista. Já no Brasil, vamos diretamente ao médico especialista, o que faz com que as nossas emergências sejam sobrecarregadas. E o médico generalista, mas com a função mais próxima de médico de família ou clínico geral, é desvalorizado no Brasil. Também podemos falar sobre a remuneração dos médicos em cada sistema. No NHS, o médico, além de um funcionário assalariado, ele é um prestador de serviço. Ele é remunerado de acordo com o atendimento que faz. Os residentes do Reino Unido devem se registrar ao médico generalista da região que moram, mas podem trocar. Então, para manter o maior número de pacientes, os médicos buscam sempre dar um melhor atendimento. Podemos citar também o papel dos enfermeiros em cada sistema. No Reino Unido, eles realizam testes ginecológicos como o Papa Nicolau e exames de ultrassom. Já no Brasil, esses procedimentos são geralmente executados por um médico. A empregabilidade também é um ponto a ser levado em consideração. No Reino Unido, o NHS emprega mais de 1,7 milhão de pessoas, que considerando com a sua população de 63 milhões de pessoas, é um valor considerável. De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS conta com mais de 2 milhões de pessoas atuando no nosso sistema público de saúde. Porém, levando em conta o tamanho da população brasileira, que é 200 milhões de habitantes, é um valor um pouco baixo. Eu vou falar um pouco de como funciona o NHS. O atendimento ele acontece nos General Practitioner Surgeries, que são o GP. Eles são um centro local de saúde e tem um médico clínico geral responsável. Para solicitar uma consulta, é necessário comparecer ao GP mais próximo, no caso, cada bairro possui um GP, com documentos de identidade e comprovante de endereço. Os medicamentos eles são retirados em uma farmácia local, onde cada paciente recebe o endereço da sua de acordo com o GP que ele frequenta, e os medicamentos são em sua maioria gratuitos, com exceção de alguns casos. Para gestantes, idosos e jovens, os medicamentos são todos gratuitos. No caso de emergências, deve-se recorrer aos chamados walk-in centers, que são os prontos-socorros, onde são realizados os atendimentos por ordem de chegada e sem exames muito especializados. Além disso, o NHS ele disponibiliza um apoio de 24 horas através de um número de telefone, que no caso é o 111. Para turistas, o atendimento é gratuito apenas em casos de urgência e de acidentes.
E para que imigrantes possam usufruir do tratamento, de consultas no NHS, é necessário um visto de no mínimo 6 meses, né, com a apresentação de um comprovante de residência. Outros pontos que o NHS dá bastante atenção são a saúde dental e a sexual. No caso, a saúde dental, ela não é gratuita, só que os gastos, as taxas a serem pagas são bem menores se comparadas às clínicas particulares. E caso exista alguma necessidade de tratamento de emergência ou que o paciente ainda não esteja cadastrado em algum programa de saúde dental, ele pode recorrer ao Hospital da Faculdade de Odontologia Guy's and St. Thomas, que é considerado o maior hospital odontológico da Europa. E no caso da saúde sexual, são distribuídas gratuitamente pílulas anticoncepcionais, preservativos, contraceptivos, teste de gravidez, pílula do dia seguinte e remédios para combater doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, o governo britânico ele entende o aborto como uma questão de saúde pública, por isso ele é legalizado, né? E ele tem apenas algumas restrições. E por fim, o NHS ele faz campanhas frequentes para conscientizar a população sobre as DSTs, gravidez na adolescência e violência sexual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os farmacêuticos e atenção primária. Em janeiro de 2019, na Inglaterra, foi lançado o que ficou conhecido como o Plano de 10 anos do NHS. Nesse plano estão previstas algumas ações que vão contribuir para a melhoria do sistema de saúde e para a redução de gastos com ele. O foco da prestação de cuidados no NHS, ele está mudando. De cura está indo para a prevenção, de paciente está indo para a população e do hospital está indo para a comunidade, o que significa que eles querem tirar um pouco o foco do atendimento hospitalar e ampliar para o cuidado primário, fazendo com que ele tenha maior qualidade e que ele dê conta de atender toda a população. Nesse documento do plano de 10 anos do NHS, existem cerca de 40 menções à farmácia e farmacêuticos, o que é um índice bem grande e também quer dizer que essas pessoas são peças fundamentais para que o plano consiga ser executado com sucesso. Em 2013, foi encomendada uma revisão dos serviços clínicos em farmácia. Essa revisão apontou algumas barreiras para a integração da farmácia no NHS, que seriam alguns mecanismos contratuais, por exemplo, que são complexos e têm uma compreensão difícil pela população. Mas esse estudo também apontou que o aproveitamento máximo dos serviços promovidos pela farmácia comunitária não está acontecendo e que eles têm um grande potencial, logo ele precisa ser colocado em prática. O plano tem como objetivo desenvolver os cuidados de saúde comunitária totalmente integrados, o que significa que eles pretendem promover uma estrutura multidisciplinar no cuidado primário, que vai envolver médicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros profissionais da saúde. Os farmacêuticos que vão participar dessa estrutura multidisciplinar vão ser apoiados com alguns treinamentos e cursos, que têm como objetivo promover uma melhor atuação. Esses cursos vão ser dados por alguns profissionais de farmácia já atuantes na atenção básica, na farmácia comunitária, por exemplo, para que os novos farmacêuticos que vão entrar não tenham apenas um embasamento prático, mas também teórico. De acordo com o plano, vai ser investido em otimização e segurança de medicamentos, prevenção de doenças, cuidados urgentes e regime de qualidade em farmácia. A otimização e segurança de medicamentos significa que vão ser colocados em prática os serviços de novos medicamentos, que vai fornecer suporte para pessoas com condições de tratamento a longo prazo, e revisões estruturadas de medicamento, que vão otimizar o impacto dos medicamentos e minimizar o número de problemas. A prevenção vai ser promovida em forma de vacinação contra a gripe e outros serviços de prevenção, como alguns testes de hepatite C sendo disponibilizados. Nos cuidados urgentes, vão ser promovidos serviços de atendimento do farmacêutico comunitário, como, por exemplo, algumas triagens telefônicas do NHS. E no regime de qualidade da farmácia, vão incluir vários novos requisitos para as farmácias comunitárias, como, por exemplo, a preparação para o envolvimento com as redes de atenção básica.
As farmácias vão ter que apresentar a estrutura Health Living Pharmacy, que vai ser organizada em camadas e vai ter como objetivo promover alguns serviços de alta qualidade para atender as necessidades da população local. Os serviços de farmácia são divididos em essenciais, comissionados localmente e avançados. Como eu disse, a divisão dos serviços de farmácia no NHS ocorre de forma a dividir entre essenciais, comissionados localmente e avançados. Os essenciais vão envolver a distribuição de fármacos, a promoção de um estilo de vida saudável e um descarte adequado de medicamentos. Os comissionados localmente vão envolver serviços de apoio ao tabagista e saúde sexual, por exemplo, mas também existem alguns outros cuidados. E nos avançados, os serviços de novos medicamentos, o serviço de consulta farmácia comunitária e o serviço de vacinação contra a gripe. O Reino Unido é um país que apresenta um crescente aumento na porcentagem do PIB que gasta em serviços de saúde nas últimas décadas. Porém, esse crescimento ainda é inferior aos outros países que compõem a OECD, ou seja, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Como podemos observar na tabela, no ano de 2000, o Reino Unido foi o país que teve a menor parcela do PIB gasta em saúde, enquanto que países como a Alemanha e Estados Unidos gastaram mais de 10% do seu PIB nessa área. Em 2001, cerca de 7,6% do PIB britânico foi gasto em saúde, ao passo que outros países da OECD gastam em média 8,6%. Apesar do Reino Unido apresentar uma das melhores parcelas do PIB gasto em saúde entre os países que compõem a OECD, dentre os gastos totais em saúde, a grande maioria é direcionada ao setor público, o que torna o Reino Unido um dos países que possuem a maior porcentagem de gastos públicos em saúde do mundo. Como podemos ver na tabela, em 2010, 87,2% dos gastos totais em saúde era direcionado ao setor público, enquanto que apenas 17,6% era direcionado ao setor privado. A maior parte do financiamento do sistema de saúde britânico, o NHS, advém do setor público. A grande maioria provém de impostos gerais, mas também há uma pequena parcela que provém de contribuições sociais e pagamentos de usuários. A totalidade da população do Reino Unido é coberta pelo sistema de saúde público. Entretanto, há uma pequena parcela não desprezível dessa população que possui planos de saúde, os quais são adquiridos individualmente por aqueles que possuem condições de pagar ou por meio de empregadores. A maioria dos serviços fornecidos pela NHS é gratuito. Alguns cuidados, entretanto, são financiados pelos próprios cidadãos britânicos, como alguns medicamentos, aparelhos médicos de venda livre e serviços de saúde prestados pelo próprio NHS, mas que são fornecidos pelo setor privado. Os principais grupos de serviços para os quais o NHS destina os seus gastos são tratamento hospitalar, tratamento por enfermeiras, alguns medicamentos, tratamentos ambulatoriais, tratamento odontológico, entre outros serviços. Apesar de a maior parte do setor de saúde ser pública, o setor privado vem crescendo rapidamente no Reino Unido, principalmente para o atendimento ambulatorial, realização de cirurgias eletivas e tratamento odontológico. Esse crescimento deve-se, em parte, pelo longo tempo de espera para o atendimento ambulatorial e cirurgias eletivas do setor público. Ele também reflete mudanças nas condições de trabalho da população, uma vez que mais companhias têm oferecido seguros de saúde privado como parte de seus pacotes de benefícios. Assim, apesar da extensa cobertura e resolutividade apresentada pelo NHS, o Sistema Público de Saúde, estima-se que 10% da população esteja coberta atualmente por seguros de saúde privados. Agora falando um pouquinho sobre a opinião pública, segundo o Instituto de Pesquisa Social do Reino Unido, em 2013 cerca de 69% da população local estava satisfeita com a atuação da NHS. Já em 2017, os Estados Unidos promoveu um estudo comparando o sistema de saúde de 11 países ricos, pois ele percebeu que ele gastava mais que outros países e acabava tendo menos qualidade no sistema de saúde.
Nesse estudo, o NHS foi considerado o melhor sistema de saúde do mundo, tendo recebido elogios por 4 dos 5 tópicos que foram avaliados. O único tópico ao qual ele foi considerado fraco com relação aos outros países foi os resultados de saúde, que englobam a saúde geral da população, os óbitos precoces e a sobrevivência ao câncer.